Bem-vindo ao Jornal da Noite, à sua medida. Luís Montenegro processou o Chega pelos cartazes do partido que o ligam a José Sócrates e à corrupção. André Ventura diz que foi surpreendido, mas que confia que os tribunais vão decidir a favor da liberdade de expressão. O primeiro-ministro já respondeu e alertou para a diferença entre liberdade, ofensas e calúnias gratuitas. 50 anos de corrupção, diz o Chega, mas mais recentemente com laços estreitos entre o atual primeiro-ministro e o antigo, José Sócrates, e não só. O que é que o Luís Montenegro fez a Pinto Moreira? Manteve-o na bancada parlamentar do PSD. O que é que o Luís Montenegro fez com Miguel Albuquerque? Manteve-o como candidato. Portanto, sim, Montenegro é também o símbolo da corrupção que Portugal tem que combater. Eu não me lembro de nenhum precedente na nossa democracia em que isso tenha acontecido. Segundo, parece-me uma coisa extremamente grave que um primeiro-ministro conviva mal com a liberdade de expressão e com a liberdade de opinião. Quer dizer, qual é o próximo passo? É pedir-nos para retirar posts do Facebook e do Instagram? É querer controlar as nossas páginas das redes sociais? E foi lá, precisamente, que Luís Montenegro reagiu e avisou para a confusão de conceitos. Hoje veio a público porque o Chega foi notificado e logo quis condicionar a justiça. O Chega e o seu líder não têm limites. Não se confunda a liberdade de expressão com ofensas e calúnias gratuitas. À meio da tarde desta segunda-feira, André Ventura garantia que só tomou conhecimento pelas notícias e que ainda não tinha sido notificado oficialmente. Luís Montenegro diz que o processo foi iniciado há uma semana. Posso confirmar que nós interpusemos uma providência cautelar e que, naturalmente, achamos que o local próprio para discutir esse assunto é no Tribunal. Tentou calar-nos sem sequer sermos ouvidos. Como todos se lembram, José Sócrates quis fazer algo parecido. O líder do Chega não se arrepende e está decidido. O Chega não vai retirar estes cartazes, a menos que de uma forma, digamos assim, inédita, um tribunal ordenasse a retirada de outdoors e de cartazes de um partido. Desde 25 de abril de 74 eu penso que nunca teria acontecido e que seria a primeira vez. Tudo é possível. E se o José Sócrates também quiser processar, nós vamos ver o que é que a Justiça vai fazer. Apesar de Luís Montenegro não ser acusado nem arguído em nenhum processo, André Ventura insiste. Como os tribunais têm dito, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. É o mesmo mais. O Primeiro-Ministro sabe que foi ele que se enredou nas suspeitas que neste momento existem sobre ele, ao não explicar como é que comprou casas a pronto, pagamento, ao não explicar o dinheiro distribuído por contas bancárias. Acho que a Justiça tem que defender o bom nome das pessoas, isso é uma evidência, mas também tem que defender a liberdade de expressão dos partidos e também tem que defender a integridade do sistema. O líder do Chega diz que é um mau dia para o Primeiro-Ministro, mas está confiante que a Justiça vai tomar a decisão certa. Entre os crimes violentos que mais subiram em Portugal no ano passado estão os roubos por esticão de viaturas e a residências, violações e assaltos a bancos. Um crescimento de quase 3%, com mais de 14 mil crimes participados às autoridades. A conclusão é do relatório anual de segurança interna, revelada esta segunda-feira pelo Jornal Expresso. Eu acho que uma das primeiras causas é o facto de nós cada vez termos menos polícia na rua. O facto de termos perdido grande parte do policiamento de visibilidade e isso retirar uma capacidade preventiva da polícia da rua, claramente que isso também fará que o crime aumente. André Ventura voltou a relacionar o aumento da criminalidade com a imigração. E em relação aos últimos meses, nós temos tido crimes que, como não sabemos a nacionalidade dos seus agressores, não podemos retirar as conclusões que parecem estar porém, à evidência de todos. É que houve um aumento brutal de imigração no último ano. As violações atingiram o valor mais alto dos últimos 10 anos. O ano passado foram registadas mais de 500, mais 49 do que em 2023. Um número que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima diz estar muito abaixo da realidade. Por cada crime que é denunciado, ou do qual as pessoas fazem caixa, existem pelo menos duas pessoas que não vão denunciar a sua situação. Portanto, é positivo. Isto quer dizer que as pessoas estão mais sensibilizadas para a denúncia, para a queixa deste tipo de formas de violência, da violência sexual. Os arguidos são, na maioria, homens e as vítimas, mulheres. Muitas vezes é um crime que é muito marcado pelo medo, pela vergonha, portanto, pela dificuldade em relatar aquilo que aconteceu. É que quanto mais rápida
for a denúncia deste tipo de situações, também mais facilmente as evidências do próprio crime, as provas, conseguem ser salvaguardadas, não é? Porque elas ainda lá estão, e por outro lado, também mais precocemente consegue ser dado apoio do ponto de vista psicológico e emocional. A criminalidade violenta tem vindo a aumentar desde a pandemia de Covid-19, ao contrário da criminalidade geral, que registrou uma descida. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, lidera a delegação da Ucrânia às conversações de Riad. As reuniões com os mediadores dos Estados Unidos são já consideradas produtivas por Kiev. A delegação de Moscovo, que se reuniu esta segunda-feira em separado com os representantes de Washington, prefere antes falar em conversações criativas. Num dos hotéis mais luxuosos da capital da Arábia Saudita, 2 temas condicionam as reuniões que têm como objetivo final alcançar o cessar-fogo. O primeiro é o fim dos ataques às redes energéticas, já acordado entre ucranianos e russos, mas ainda sem aplicação no terreno. A outra condicionante que motiva a presença russa em Riad é a reativação do acordo da exportação de cereais, que inclui condições para a segurança da navegação no Mar Negro. Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Берлин. Independentemente dos resultados das conversações, o presidente ucraniano deixou já um apelo urgente aos negociadores. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. Em Washington, Trump voltou a expressar o otimismo sobre o avanço das negociações, assegurou que já foi pelo menos concluído um acordo sobre a exploração dos minérios ucranianos. The agreement on rare earths is just about completed. They'll sign it shortly. So it's, as you know, Europe is in for a very small fraction of what we're in for. It affects them much more than it affects us. Again, they are in as a loan, which nobody knew until I came along. Europe is giving the money to Ukraine as a loan. We were just pouring money into Ukraine. It was a very unfair situation. So we made a deal on rare earths. But most importantly, we want to stop the killing that's going on. Indiferente às negociações, a Rússia bombardeou a cidade de Sumy, no norte da Ucrânia. Os mísseis atingiram uma escola, um hospital e prédios de habitação, provocaram dezenas de vítimas, muitas são crianças. Moscou estará ainda na origem do ataque informático em grande escala que afetou esta segunda-feira a rede ferroviária ucraniana. Nas ruas de Istambul, um homem vestido com a tradicional roupa dos derviches enfrentou as forças da autoridade e o gás-pimenta. As impactantes imagens já fizeram deste ainda anónimo protestante um símbolo dos protestos contra o regime de Erdogan. Desde a última quarta-feira, mais de 1.100 pessoas foram detidas pela polícia turca, entre elas pelo menos 10 jornalistas. Ao 5º dia de protestos, milhares de turcos voltaram às ruas para exigir a libertação do presidente da Câmara de Istambul, principal opositor de Erdogan na luta pelo poder. Acusado de corrupção e destituído do cargo, Ekrem İmamoğlu nega as alegações que diz terem sido forjadas pelo Executivo para o impedir de se candidatar à liderança da Turquia. Erdogan aponta o dedo ao Partido Republicano do Povo, promete responsabilizar a oposição pelos 123 polícias feridos nos protestos e pelos danos provocados contra a propriedade. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin meselesi haline getirmelerine de aracılık yapmayacağız. Daha önce de birkaç kez çağrıda bulundum. Bugün tekrarlıyorum. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin.
As instituições europeias condenam as atitudes do Executivo, consideram a detenção do autarca de Istambul e a neutralização dos protestos um sério ataque à democracia. As a Council of Europe member and an EU candidate, Turkey must uphold democratic values. These rights, the rights of elected officials, as well as the right of peaceful demonstrations, need to be fully respected. As autoridades turcas anunciaram que estão proibidos todos os ajuntamentos em Istambul, Ankara e Esmirna, as principais cidades do país, mas os opositores garantem que não vão parar e prometem uma marcha a cada dia. Informação à sua medida. Até amanhã.